Eu queria compartilhar com vocês a parte em que Deus recolheu meu esposo. Uma parte que, apesar de triste essa história, mas tem essa parte que é bonita, sabe? Então eu gostaria de dividir isso com vocês, para que vocês pudessem entender que sim, o mundo espiritual é muito real, sabe? Eu lembro que era a última semana dele na UTI e o coração dele parou na quinta-feira madrugada. Mas na segunda-feira, pela manhã, eu estava lavando louça quando eu senti ele entrando pela porta, pelo portãozinho da nossa casinha. E nisso que eu senti ele entrando, ele se posicionou atrás das minhas costas e ficou em pé. E aí eu senti que era ele e eu até respondi. Eu disse assim: Olha, se for você, eu não quero você aqui. Eu quero que você volte para o seu corpo. E eu quero que você volte no seu corpo para casa, em paz, bem, com saúde. E aí eu fiz assim com a cabeça, assim, ó, não, eu devo estar enlouquecendo. Tanta coisa, tanta história, tantos dias tristes que eu devo estar pensando coisa demais. Eu vou ali na casa da mãe dele, eu vou sentar lá e vou querer, sabe, ouvir ela conversando para eu esquecer isso. Não, deixa isso pra lá. Fui na casa da mãe dele, que era ao lado da nossa casinha, e sentei. Ela estava na cozinha lavando louça também. Eu parei de lavar louça e fui para lá. E aí ela estava falando um monte de coisa, mas eu não estava entendendo nada do que ela estava dizendo, porque eu estava com aquilo na cabeça. Aquilo que ele apareceu atrás de onde eu estava, né, nas minhas costas, e estava ali com aquela presença. E aí eu não conseguia concentrar no que ela dizia. Eu saí para fora, falei para ela: "Não, eu vou voltar, eu vou para casa". E levantei rápido e fui, né? Quando eu saí na porta da casa dela, que eu estava indo para minha casa, veio uma borboleta branca e me arrodeou assim, ó, duas vezes e foi embora. Eu fiquei olhando aquela borboleta branca e eu pensei, isso é sinal de morte. Não, mas não é morte. Eu não aceitava que ele ia morrer. Não, eu sempre ficava crendo que Deus ia trazer uma cura, uma salvação, assim, uma libertação, que ele ia voltar para casa bem. E aí eu vi aquela borboleta que ela me rodeou, não tinha não borboleta naquele lugar, somente aquela borboleta me rodeou e foi embora. E eu fiquei olhando, não aceito o sinal de morte. Olhei para baixo, que tinha, a nossa casa tinha um morro assim que ia descendo para baixo, e aí o quintal era lá embaixo. Então eu decidi procurar outras borboletas. Eu falei assim, não, acredito então que tem outras duas borboletas, uma pequenininha que representa meu filho e eu, e elas vão seguir essa borboleta juntos e nós vamos ficar juntos e vai ficar tudo bem, tudo em paz. E na hora que eu fui descendo pro quintal, encontrei duas borboletas realmente. Uma grande, branca, e uma pequenininha branca. Só que essas duas borboletas, elas ficavam juntas. E elas foram em outra direção. E essa borboleta branca que me rodeou, ela foi embora para outro lugar. Então me lembrei que atrás do nosso banheiro tinha nascido umas flores. Muito estranho, porque ali nunca mais nasceram flores. Mas do nada, quando meu esposo foi internado, nasceram essas flores atrás do banheiro. E eu não me importei com essas flores até esse dia. Então me lembrei dessas flores e resolvi descer mais para o quintal para observar essas flores. E quando cheguei perto das flores, eu vi que eram duas flores grandes. Elas já estavam floridas. Eu fiquei olhando para aquelas duas flores e eu pensei, tá, agora só falta a florzinha pequenininha que representa meu filho. E aí eu levantei uma folha e ela estava grudada, uma florzinha estava grudada em uma flor da grandona. Só que o que eu observei foi que as duas flores, elas não estavam na mesma raiz. E eu queria saber se elas estavam na mesma raiz. Aquilo tudo foi se ligando em sinais, sabe? E ali eu comecei a ter a confirmação de que ele estava partindo de verdade, que estava ficando somente eu e meu filho. Na hora em que eu separei as duas flores que eu olhei, a flor grande, que estava com uma florzinha pequenininha, estava em uma raiz. E a outra flor, florida, estava em outra raiz.
Eu olhei aquilo, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Não queria aceitar de jeito nenhum. Mas resolvi tirar aquilo da cabeça e subi para cima, saí do quintal, voltei para casa, aí entrei dentro de casa, aí o neném acordou, ele estava no berço. Na hora que eu peguei ele no braço, que eu segurei ele, coloquei ele em cima da cama sentadinho, ele olhou para a parede e começou a dizer assim, papai, papai, apontando com o dedinho. E aí, eu que sou cristã e não quero acreditar muito, né, nessas coisas assim, que, sabe, naquelas coisas, sabe, que, né, o espírito, a alma visita a pessoa, tudo, mas, nesse dia, foi tudo isso que aconteceu, sabe? E aí o neném começou a apontar, e eu falei assim, para de apontar, não é seu pai. Pronto, já chega. Eu sabia que ele estava partindo, mas eu não queria aceitar. E aí, peguei o neném e fui dar um banho. Falei assim, vamos tomar um banho para esquecer esse assunto, vamos esquecer isso. Fui dar um banho nele e o neném coloquei de costas, para ele não ficar olhando pro lado que o pai dele ficava sentado. Quando eu estava dando banho nele, ele ficava conversando comigo sentado. O neném virou a cabecinha para trás, deu uma risadinha e começou a falar papai, pro lugar onde o pai dele ficava sentado. Eu fiquei, meu Deus. Virei o neném de novo, né, para ele não ficar falando essas coisas. Eu falei, não é papai, pronto. Comecei a chorar, não aguentava mais. Eu disse, olha, se for você, volte pro seu corpo, porque eu não aguento mais. Volte pro seu corpo e volte em corpo, normal, em carne, porque nós precisamos de você. E aí, fui até o hospital nesse dia visitar ele, né, na UTI. Quando cheguei lá, foi minha vez de entrar para ver ele. Peguei nele inteiro, vi que ele estava totalmente gelado. Então, falei assim, você não tá aqui hoje, né? Tá só o corpo, não está de verdade. Então, eu não vou ficar aqui só com o corpo. E aí, meu pai, eu saí pra fora e meu pai, por que você saiu tão rápido? Eu falei, porque ele não tá lá. Ele não tá lá. E aí, meu pai falou, o médico te falou alguma coisa? Eu falei assim, não, eu sei que não tá. E aí pedi para ir para a igreja à noite para conversar com Deus, para ver o que Deus falava através de um irmão na igreja. E os irmãos me levaram. Nem todo mundo queria me levar, porque eu estava muito, muito ansiosa, eu estava me tremendo inteira. O neném ficou na casa da avó dele e eu fui. E eu não conseguia me conter, chorando e tremendo, mas eu tentava me segurar ao máximo para ninguém ficar em cima de mim. Eu queria ouvir o que Deus ia falar naquele dia. E aí, então, comecei a conversar com Deus e dizendo, Senhor, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Porque eu queria que Deus fizesse uma obra, fizesse um milagre e ele voltasse para o corpo dele. Eu queria que a alma dele voltasse para o corpo dele, porque eu sabia que ele estava se despedindo de nós. E eu não queria que ele se despedisse, eu queria que ele ficasse com a gente. Então eu comecei a conversar com Deus, comecei a dizer, Senhor, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Do nada, o irmão que estava pregando na igreja nesse dia, ele parou no púlpito, ficou em pé e levantou o dedo assim para cima e disse, amanhã é vida. Aí eu me alegrei. Do nada ele disse, vida eterna no reino dos céus. Nossa, eu me arrepio até hoje. Misericórdia. Pronto, dali eu não me aguentei mais me segurar. Comecei a chorar muito, as irmãs tentaram me tirar para tomar uma água. Muitas não sabiam o que estava acontecendo. E realmente no outro dia, nós chegamos no hospital para visitar ele na UTI. O médico já foi dizendo assim, nós vamos ver se ele está com morte cerebral, porque tudo indica que sim, que ele está com morte cerebral. A gente vai fazer os exames e constatar se ele está. E sim, ele estava, e na quinta-feira de madrugada o coração dele parou. E ainda fui avisada pela madrugada ainda. Deus é incrível. E é isso, eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Deus abençoe.